A experiência da transformação, na perspectiva bíblica, vai além de uma simples mudança externa. É a profunda renovação interior, uma metamorfose espiritual que molda o caráter e a conduta de uma pessoa. É o fruto da ação do Espírito Santo que regenera o coração humano, aliando-se aos padrões divinos. Como identificar na minha vida ou mesmo na vida de alguém? Primeiro, renovação interior. A transformação começa no coração, na alma, na sede das emoções, onde antigos desejos e padrões são substituídos por um novo amor por Deus e pelo próximo. Segundo, conformidade a Cristo. O objetivo final da transformação é que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus em caráter e em conduta. Terceiro, processo contínuo. A transformação é um processo gradual e constante, que se desenvolve ao longo da vida do cristão. Logo, nada acontece de uma noite para o dia. A transformação acontece em um processo de vida, de comunhão, busca, arrependimento, confissões de pecados, em uma relação sincera com o Senhor. Gálatas 5,16. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. 4. Fruto do Espírito. As evidências da transformação são os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 e 23. Agora vamos para os agentes da transformação. A palavra de Deus. A Bíblia é a ferramenta que Deus utiliza para transformar vidas e revelando a sua vontade e verdade. O Espírito Santo é o agente ativo da transformação, ou na transformação, operando em nossos corações e produzindo em nós uma nova natureza. Comunidade cristã. Palavra de Deus, Espírito Santo, comunidade cristã. A igreja local desempenha um papel crucial, oferecendo apoio, encorajamento, oportunidade de crescimento espiritual. Em resumo, a transformação bíblica é uma obra divina que molda o caráter e a vida de uma pessoa, tornando-a mais parecida com Jesus. É um processo que envolve a renovação interior, a conformidade a Cristo e a manifestação dos frutos do Espírito. Vamos partir agora para a segunda parte para observarmos a transformação na prática. E eu trago como exemplo uma personagem bíblica. Vamos conhecer a história de uma personagem bíblica por nome de Raabe, antes prostituta, que veio a estar em uma posição honrosa. Jericó é o cenário onde a coisa vai acontecer no primeiro momento. A história de Raabe encontra-se em Josué capítulo 2 e capítulo 6, no próprio livro de Josué. Essa mulher saiu do nível da desonra para uma posição de heroína de fé ao ajudar os espias israelitas. Na Bíblia, Raabe era uma mulher que vivia em Jericó e ajudou os israelitas a capturarem a cidade. A sua figura aparece 3 vezes no Novo Testamento: Mateus 1,5, Tiago 2,25 e Hebreus 11,31. A prostituta, a heroína, ou de prostituta a heroína de fé. Pontos bíblicos, que ilustram a transformação de Raabe e de como Deus age ao longo das Escrituras para transformar vidas, mesmo aquelas que aparecem distantes ou manchadas aos olhos humanos. Mas antes, eu preciso te trazer a seguinte indagação: o que é prostituição? A prostituição é a prática de oferecer serviços sexuais em troca de pagamento, seja em dinheiro ou em outros bens materiais. Envolve uma relação de troca em que uma pessoa, a prostituta ou o prostituto, se engaja em atividades sexuais mediante remuneração. Embora tenha extinto em diversas culturas e épocas, a prostituição é um tema complexo com diferentes interpretações legais, morais e sociais. Em algumas sociedades a prostituição é legal e regulamentada, enquanto em outras é vista como uma atividade ilegal, moralmente condenável.
Então vamos juntos conhecer alguns pontos bíblicos que ilustram a transformação da vida de Raabe e de como Deus age ao longo das Escrituras para transformar vidas. No primeiro ponto, eu falo sobre Deus enxerga o potencial e o coração. Embora Raabe fosse uma prostituta, Deus viu além, de seu passado e se concentrou em sua fé. Ao esconder os espiões e acreditar que Deus, o Deus de Israel, era o verdadeiro, Raabe demonstrou fé e coragem. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, vemos que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, mostrando que Deus sempre olha para a posição interna e não para o passado. A fé que transforma. Em Hebreus capítulo 11, 31, a fé de Raabe destaca entre os heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu em paz, escondeu em paz os espiões, que estavam ali, naquela cidade, conforme diz o versículo. Esse versículo demonstra que a fé é capaz de mudar completamente a vida de uma pessoa, até mesmo dar a ela um novo papel na história. Transformação e acolhimento em Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5, encontramos Raabe na genealogia de Jesus, casada com Simon e sendo mãe de Boaz. Isso é significativo, pois Raabe, uma estrangeira antes conhecida por seu passado de prostituição, se tornou ancestral de Jesus, o Salvador. Esse fato ilustra a graça de Deus em transformar qualquer pessoa e incluí-la em sua família. O poder da decisão e do arrependimento. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo ensina sobre a renovação da mente para uma vida transformada. Diz Paulo o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Raabe decidiu dar um novo rumo à sua vida, ao confiar em Deus, auxiliar o seu povo. Essa decisão, movida pela fé, foi um ponto de partida para a sua transformação. Deus usa quem está disposto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29. Paulo afirma que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Raabe, uma mulher que o mundo desprezava, foi escolhida por Deus para ser uma peça-chave em sua obra, mostrando assim que Deus pode usar qualquer um para os seus propósitos, quando há disposição, claro, para segui-lo. A transformação de Raabe é um testemunho poderoso da redenção que Deus oferece e como ele, Deus, não está preso aos rótulos e pecados passados. Deus continua sendo o mesmo, transformando história e trazendo pessoas das trevas para a luz, para que vivam segundo o seu propósito e para a sua glória. Foi bom para você tomar conhecimento desta palavra? Então te peço, compartilhe. Vamos falar de transformação e para que outras pessoas vivam essa transformação. E também, através dessa mensagem, seja revelado o grande amor de Deus, pronto para abraçar, alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Deus te abençoe, forte abraço.